10 versículos inspiradores para tempos difíceis. Em nossa vida cotidiana, podemos enfrentar muitas lutas e obstáculos, mas a mensagem destes versículos é um testemunho de que não estamos sozinhos. Em meio às adversidades, somos convidados a manter nossos corações cheios de fé e esperança. Ao abrir as páginas da Bíblia, somos lembrados de que nossa história está sendo escrita por mãos amorosas e sábias, que nos conduzem através dos vales, mas também através dos montes. Afinal, a vida é feita de altos e baixos. Não desanime, Jesus está ao seu lado. No vídeo de hoje, vou te mostrar 10 versículos poderosos que oferecem conforto, liderança e orientação em meio às lutas. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e conforto. Eu tenho certeza de que esses versículos serão um bálsamo para a sua alma. Antes de começar, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. Curta e compartilhe, é muito importante, pois o YouTube reconhece que o conteúdo é relevante e entrega para mais e mais pessoas que precisam de conforto e segurança que nós sabemos que só Jesus Cristo pode dar. Agora, pegue sua Bíblia e vamos começar. Versículo 1. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O primeiro versículo que vamos explorar é Filipenses 4:13. Ele nos lembra: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Este versículo é muito conhecido. Nesta passagem, o apóstolo Paulo agradece aos irmãos de Filipe. Haviam enviado auxílio para seu sustento. Porém, no versículo 12, ele lembra que sei passar necessidade e também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Portanto, este versículo nos convida a encontrar força em Deus, confiando que Ele nos capacita a superar qualquer desafio que enfrentamos. Quando nos sentimos fracos, Deus nos fortalece. Versículo 2. Salmo de número 46, versículo 1. Ele nos declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Acho lindo quando a Bíblia usa palavras que fortalecem nossa confiança em Deus. O salmista poderia simplesmente dizer socorro presente no dia da angústia, mas ele enfatiza que o socorro é bem presente no dia da angústia. Essas palavras nos lembram que Deus é nossa proteção constante, um abrigo seguro nos momentos de tormenta. Podemos encontrar paz e consolo somente nele. O versículo 3 está em Isaías, capítulo 41, verso 10. A Bíblia nos diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo fala sobre as promessas de Deus em nos livrar de tudo o que está nos opondo. Sejam preocupações, sejam ansiedades, sejam problemas ou angústias. Sua mão direita está nos sustentando e nos fortalecendo. Versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, 28 nos conforta com essas palavras. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, no meio das lutas, no meio das enfermidades, do desemprego ou da escassez, Deus sempre está conosco. Certa vez, houve uma enchente numa cidade, e uma casa construída numa baixada começou a ser inundada. Nela havia apenas um homem. Este senhor começou a orar para que a chuva parasse, mas a chuva não parava, e ele orou pedindo a Deus que parasse a chuva. Entretanto, a água foi subindo até chegar à sua cintura. Apareceu uma canoa. O canoeiro gritou: Ei, entre aqui! Ele disse: Não, estou orando e o Senhor vai me ajudar. E a água continuou subindo. Logo, ele teve que subir no guarda-roupa. Apareceu um barco a motor. Chamaram-no, mas ele deu a mesma resposta. Minutos depois, o homem teve que subir em cima do telhado e a chuva não parava. Nem ele parava de pedir a Deus para que a chuva parasse. Com a água já no telhado, apareceu um helicóptero. Desceram uma cadeirinha até ele numa corda, mas ele deu um sinal que não ia, porque estava orando para que Deus o ajudasse. Aconteceu que a chuva aumentou muito e o homem foi levado pela correnteza. Ele não sabia nadar e morreu afogado. Logo que chegou ao céu, perguntou para Jesus: Por que o Senhor não atendeu a minha oração? Então Jesus respondeu: Te enviei uma canoa, um barco a motor e até um helicóptero.
você que não entendeu. Deus está trabalhando para o nosso bem. Essa promessa nos lembra que até mesmo os obstáculos podem nos moldar de maneira positiva, e é nisso que devemos nos concentrar. O que eu aprendo neste deserto? O que Deus quer me mostrar com essa situação? O quinto versículo da nossa lista é o Salmo 34, versículo 17 e 18. No Salmo 34, 17 e 18, lemos: Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Este versículo mostra que Deus está sempre próximo daquele que está próximo dele. Deus te conhece desde o ventre de sua mãe e sabe todas as suas necessidades. Basta você se chegar a Ele, e Ele, como um Pai amoroso, está de braços abertos para te receber. Este versículo nos tranquiliza, mostrando que Deus está próximo daqueles que sofrem e que ouve as nossas súplicas. Basta orarmos a Ele. O sexto versículo está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Ele nos oferece essas palavras de Jesus: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa promessa de Jesus nos convida a entregar nosso fardo a Ele e encontrar descanso para nossas almas. Muitas pessoas pregam o evangelho de facilidades e só de coisas boas, porém a Bíblia diz que Deus prova aquele a quem ama. O cristão passa por provas, não vive nelas. Jesus disse que haveria um fardo, que ele seria leve, mas que haveria um. Porém, ele nos convida a trocar o fardo pesado deste mundo pelos seus, que é leve e suave. O versículo 7 dessa lista está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Ele nos encoraja com essas palavras: Não te ordenei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Acho maravilhoso quando Deus nos encoraja a sermos fortes e seguir em frente. Quando criança, lembro que minha mãe cantava no círculo de oração um hino que dizia: Derrota não é coisa de cristão. Sempre acreditei nisso. Deus nos diz: esforça-te, tem bom ânimo. Como está sendo sua vida? Você tem se esforçado ou tem se deixado levar pelo inimigo que diz que você não vai conseguir e se colocado como vítima, como fez Elias naquela caverna? Deus tem misericórdia dos fracos, mas usa aquele que se coloca na brecha. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, que Deus te ajudará. O oitavo versículo dessa lista está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 16 ao 18. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Essas palavras nos incentivam a manter o foco nas coisas eternas, mesmo diante das dificuldades transitórias desta vida. O nono versículo da nossa lista está na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, do capítulo 4, versículo 7 ao 9, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo nos incentiva a viver de maneira honesta, a viver de maneira verdadeira, porque tudo isso agrada ao Senhor. Finalmente, o 10º versículo de nossa lista está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no seu capítulo 1, no versículo 7. Encontramos essas palavras: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa passagem nos desafia a viver com coragem e confiança, lembrando-nos do Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia é realmente uma fonte de direção, de orientação e de esperança em tempos difíceis. Independentemente das situações que você enfrenta, essas palavras nos lembram do amor e cuidado de Deus por nós. A palavra sagrada é como um farol em meio à escuridão,
uma fonte inesgotável de sabedoria que transcende as dificuldades da vida. Nos momentos em que a jornada parece profunda, é nas páginas da Bíblia que encontramos as palavras que acalmam nossa alma e renovam nossa esperança. Cada um destes versículos, carregados de significado, nos convida a uma jornada interior. Eles nos lembram que somos amados e protegidos, que Deus está ao nosso lado a cada passo, quando nos deparamos com a incerteza do amanhã ou a dor do presente. Essas palavras nos ensinam a entregar nossos fardos ao Criador, confiando que Ele transformará nossas lágrimas em sorrisos e nossas fraquezas em força. Portanto, que estes versículos se tornem mais do que meras palavras, mas sim uma fonte de força na presença de Deus. Que eles inspirem ações calorosas, sinceras e uma busca constante pela verdadeira paz que só Cristo pode dar. À medida que você enfrenta os desafios da vida, lembre-se que pode encontrar refúgio nas promessas divinas. Não se esqueça de que sua jornada é moldada não apenas pelas situações, mas pelas respostas que você dá a essas situações. Se você foi tocada por essa mensagem, não deixe de compartilhar o vídeo e deixe seus comentários abaixo. Lembre-se de que a palavra de Deus é uma fonte imensa de conforto e orientação, e que ela está sempre ao seu alcance. Obrigada por assistir. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima.